Olá, queridos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa trilha de liderança. Eu sou a professora Josi Marinho, que vou acompanhar vocês ao longo dessa jornada aqui no nosso ambiente virtual, nos nossos conteúdos, que são os conteúdos em formato videoaula, e também nos nossos encontros ao vivo. Esse vídeo é um vídeo para dar as boas-vindas para vocês, para explicar um pouco como vai funcionar a dinâmica do nosso programa, para que vocês possam aí ter o melhor proveito possível dos conteúdos, que são os conteúdos que vão estar disponíveis para vocês no ambiente virtual, da Conexões, e também para que vocês possam se preparar para os nossos encontros ao vivo. Então, vou explicar para vocês como vai funcionar. E aí, vamos iniciar oficialmente a nossa jornada aí de aprendizado e de conhecimento. Bom, para começar aí, eu quero me apresentar para vocês. Já falei o meu nome para vocês, mas eu vou explicar um pouquinho sobre mim, vou falar um pouquinho sobre mim e, principalmente, dizer o que me conecta com esse tema aí, que é esse tema que nós vamos trabalhar, que é o desenvolvimento das competências, das habilidades de liderança. Essas duas palavras aí são duas palavras que eu costumo dizer que me definem muito bem, porque eu sou uma educadora e eu sou também uma aprendedora. Eu sou uma educadora porque é o que eu faço da minha vida, é o que eu escolhi fazer, desenvolver pessoas, levar conhecimento para as pessoas, mas principalmente porque eu também sou assim muito na minha vida pessoal, com os meus amigos, né? Então, eu tenho esse DNA, vamos dizer assim, que é um DNA de docente, bem didático no meu dia a dia. E eu sou uma aprendedora em dois sentidos. Tanto sou uma aprendedora, porque o que eu escolhi fazer como profissão me conecta diretamente com o processo de aprendizagem, então eu preciso o tempo todo estudar novos temas, quanto eu também sou uma pessoa que procura sempre aprender nos meus diversos contextos e nos diversos ambientes em que eu tenho a oportunidade aí de estar presente. E é um convite que eu faço, inclusive, para vocês, porque quando nós falamos do desafio, que é o desafio do exercício da liderança, isso tem a ver também com a nossa abertura para aprender com as pessoas, para aprender também nos ambientes, que são os ambientes que nós frequentamos, e, inclusive, para escolher também quais são os ambientes que nós frequentamos. Uma coisa que eu gosto muito de dizer quando eu falo sobre liderança, vocês vão me ouvir falar sobre isso também ao longo dos nossos conteúdos, é que para você ser um ótimo líder, você precisa ser uma ótima pessoa. E ser uma ótima pessoa impacta também escolher quais são os locais, quais são as pessoas com as quais nós vamos nos conectar, porque essas pessoas influenciam os nossos pontos de vista, influenciam os nossos comportamentos. E se para ser líder eu preciso me tornar uma boa pessoa e eu vou ser alguém que vai influenciar e inspirar as outras pessoas, eu preciso também ser mais seletivo nos ambientes, ser mais seletivo também nos conteúdos, nas informações, que são as informações que eu procuro também aprender. Mas sobre isso eu vou falar com vocês ao longo dos nossos conteúdos e também nos nossos encontros ao vivo. O segundo item que eu coloquei aí na minha apresentação também me define muito bem e define muito a minha escolha, que é a minha escolha profissional. Eu acredito de fato na transformação das pessoas por meio da educação e eu complementaria por meio da educação e do conhecimento. Compartilhar saber, compartilhar conhecimento com as pessoas ajuda na transformação do mundo. E quando eu venho para esse espaço aqui, que é o espaço de troca e de aprendizado, para compartilhar conhecimento com vocês, eu também venho com essa proposta de, ao final dessa nossa jornada aí sobre essa temática de liderança, ter a oportunidade de entregar, vamos dizer assim, pessoas melhores do que aquelas com as quais eu estou me conectando agora. Então, eu espero que tudo que vocês vão aprender nas diversas temáticas, são as temáticas que nós vamos abordar, de alguma forma contribua aí no processo de transformação e de construção de vocês como seres humanos e, consequentemente, dos espaços organizacionais onde vocês têm a oportunidade de liderar. Do ponto de vista da minha atuação profissional, eu sou consultora e sou facilitadora de aprendizagem e atuo com diversos temas: liderança, gestão de pessoas, desenvolvimento humano, aprendizagem, inovação e empreendedorismo. Eu sou famoso profissional multidisciplinar e a gente também vai falar sobre isso aí ao longo das nossas trocas, porque é importante que nós desenvolvamos como líderes também esse perfil multidisciplinar e, principalmente, que as nossas equipes também sejam equipes
multidisciplinares que tenham aí conhecimentos ou domínio de diversas áreas de conhecimento. Do ponto de vista de formação e de experiência, eu sou especialista em liderança, em gestão de projetos e em diversos outros temas também. Além disso, sou Master Coach e sou Master Practitioner em programação neurolinguística e também vou trazer aí algumas abordagens, eventualmente até algumas ferramentas ou algumas reflexões aí, como coach, como practitioner em programação neurolinguística também. Sou designer de experiências de aprendizagem e também sou professora de cursos de pós e de MBA na Fundação Getúlio Vargas. Dito isto, me apresentando aí brevemente para vocês, porque nós vamos ter várias conversas aí, vários pontos de contato, tanto no nosso ambiente virtual, quanto nos nossos encontros ao vivo. Eu vou agora explicar um pouquinho sobre o programa para vocês, né? Sobre esse desenho, que é esse desenho que nós temos, de trilhas, que são trilhas aí temáticas em diversos temas aí, competências de liderança que vocês precisam desenvolver. Primeiro, vamos entender para quem é este programa. Você que está aqui me assistindo nesse momento, gravado, mas a gente vai ter oportunidade também de encontro ao vivo. Quando nós desenhamos esse programa, o nosso objetivo aí foi desenhar um programa tanto para aqueles que ou já exercem, né, hoje o desafio, que é o desafio de liderança, que já ocupam aí uma cadeira que é uma cadeira de gestão, e que, por consequência, precisam desenvolver as competências e as habilidades de liderança, quanto para aqueles que ainda vão ter a oportunidade, portanto, querem se preparar melhor para o exercício, que é o exercício da liderança e para o desafio de gestão de pessoas. Então, as temáticas que foram as temáticas pensadas, algumas das inúmeras temáticas, porque quando nós falamos de liderança, são inúmeras as habilidades, as competências, nós também vamos conversar sobre isso, quando falarmos sobre soft skills de liderança, nós elencamos algumas que nós achamos que são importantes, mas existem inúmeras outras, né? Por isso, também eu sempre costumo dizer que é uma jornada o desenvolvimento da habilidade, da competência, do exercício da liderança plena. Então, o que nós vamos trazer aqui são alguns itens, alguns temas que nós selecionamos, mas existem inúmeros outros que vocês também poderão buscar se desenvolver aí ao longo da trajetória de vocês como líderes, como gestores. Qual é o objetivo, então, que nós temos a ser atingido com esse programa desenhado para vocês? Desenvolver em vocês o conhecimento sobre os temas que impactam diretamente o pleno exercício da competência de liderança, com foco em temas de liderança para alinhamento da atuação de vocês. Tem um conteúdo também onde eu vou falar um pouquinho mais, né, em um das nossas videoaulas, onde eu vou falar um pouco mais sobre a diferença entre gestão e liderança. E aí vocês vão entender por que nós colocamos nesse objetivo o pleno exercício da competência de liderança e não da função de liderança. Isso também vai ser objeto de um dos conteúdos que nós vamos abordar. E como é que está desenhado o nosso programa? Vocês têm conteúdos que estão disponíveis para vocês neste ambiente virtual, gravado. Por isso, nós chamamos de um desenho no modelo híbrido, onde vocês têm encontros ao vivo e vocês têm conteúdos que são conteúdos gravados. Qual é o benefício de vocês terem conteúdos que são conteúdos principalmente teóricos gravados? Cada um de vocês tem ou um nível de conhecimento, talvez alguns desses temas vocês já conheçam, vocês já tenham tido a oportunidade de estudar, de ler sobre o assunto, e alguns desses conteúdos, eventualmente, vocês podem passar mais rapidamente por conta disso. Outros nunca viram, nunca tiveram acesso, nunca estudaram, ou todos ou muitos dos temas que nós vamos abordar. Então, o ser gravado também facilita para que você possa assistir várias vezes, para que você possa pesquisar as teorias, os temas que são abordados, e isso vai trazer para vocês também um nível de conhecimento mais equilibrado com relação àqueles que, de alguma maneira, já têm esse conhecimento. Mas você que, eventualmente, já tem estudado o tema, eu recomendo que assista aos conteúdos, até para você entender qual é o direcionamento da abordagem que nós estamos trazendo aqui,
porque isso vai preparar vocês para os nossos encontros ao vivo. A duração total desse programa é de 30 horas. Como é que ele está dividido? Vocês têm em torno de 26 horas de conteúdo em formato videoaula. Além desses conteúdos neste formato videoaula gravado, que vocês vão acessar aqui neste ambiente virtual da Conexões, vocês terão eventuais indicações de materiais complementares. O que são ou o que podem ser esses materiais complementares? Indicação de vídeos, eventualmente artigos que possam complementar as discussões que são apresentadas para vocês aqui, até para que vocês possam aprofundar mais aqueles que desejarem, né? Eventualmente, algum podcast que fale sobre aquela temática, ferramentas e atividades. Então, ao longo de alguns conteúdos, eventualmente, eu também vou trazer algumas propostas de atividade para vocês, para que vocês possam refletir ou aplicar aqueles conteúdos que são aqueles conteúdos práticos para vocês. Se alguma dessas ferramentas for pré-requisito para os nossos encontros ao vivo, eu vou sinalizar isso na gravação. Algumas delas têm muito o objetivo de gerar reflexão em vocês e de possibilitar que vocês possam também trazer para o papel, né, tanto a reflexão quanto os possíveis desafios de vocês no pleno exercício da competência, da habilidade de liderança. Então, são 26 horas de conteúdo gravado para vocês e 4 horas de encontros ao vivo. Esses encontros ao vivo estão divididos em 3 encontros de aproximadamente 1h20, 1h30 por turma. Cada turma vai ter um calendário também que vai ser disponibilizado para vocês, tá? Então, de acordo com a sua turma, você vai ter lá um calendário, encontro 1, encontro 2 e encontro 3. Qual é o objetivo desses encontros ao vivo? Primeiro, é importante que vocês tenham assistido às videoaulas. Por isso, esses nossos encontros, eles vão acontecer depois de vocês terem acessado esses conteúdos que estão disponíveis para vocês. Então, o principal objetivo é que vocês acessem o conteúdo que está disponível no ambiente virtual, assistam aos vídeos, façam as anotações de possíveis dúvidas e teorias, das teorias apresentadas para vocês, e nos nossos encontros ao vivo, eu vou trazer atividades práticas ou discussões para que a gente consiga fazer um alinhamento, vamos dizer assim, das diversas temáticas que são apresentadas para vocês. Tá? Então, esse é o objetivo dos nossos encontros ao vivo. Recomendo que vocês vejam as datas disponibilizadas para vocês e se programem para participar, para que vocês consigam também sair com o máximo possível de conhecimento, de aprendizado em relação a esses temas apresentados. Então, como é a metodologia pensada para vocês? Como eu disse, videoaulas gravadas, materiais complementares em diversos formatos, atividades complementares práticas em cada um dos conteúdos, para que vocês possam compreender melhor os conceitos, encontros ao vivo com aplicação de metodologias ativas e também avaliação de aprendizagem objetiva a cada módulo. Eu já vou apresentar para vocês como está a divisão dos módulos para vocês. Quais são os nossos espaços de aprendizagem? O ambiente virtual da Conexões, vocês estão acessando agora e me assistindo, e também a plataforma Zoom, os nossos encontros ao vivo. Então, esses são os nossos espaços, os nossos canais de contato para a aprendizagem, ok? E sobre o que nós vamos falar ao longo aí dessa nossa jornada de desenvolvimento de liderança. O conteúdo de vocês está dividido em módulos e unidades dentro desses módulos. No módulo 1, nós vamos falar sobre o desafio de gerir pessoas. Quais serão os conteúdos abordados aqui? Nós vamos falar sobre os desafios atuais da liderança e gestão de pessoas, nós vamos falar sobre o mindset para a liderança, para que vocês possam entender se vocês estão ou não estão com esse mindset da liderança desenvolvido e colocando ele em prática. Vamos falar sobre a importância de conhecer sua equipe, as pessoas certas, no lugar certo, e vamos falar sobre estilo de liderança, para que vocês possam tanto identificar aqueles que vocês têm mais forte ou aqueles que vocês precisam desenvolver. No módulo 2, nós vamos falar sobre sintonização do nosso canal de frequência com as nossas equipes, o desafio da comunicação e do relacionamento interpessoal.
competência fundamental aí para o pleno exercício da liderança, que é a comunicação. Então, nesse módulo, nós vamos falar sobre a comunicação e a sua importância na gestão das equipes, nós vamos falar sobre o desenvolvimento da inteligência relacional, porque nós vamos falar sobre relacionamento interpessoal também, vamos falar sobre estilos de comunicação e os seus impactos na gestão de equipes, e vamos falar sobre sistemas representacionais e os seus impactos na comunicação. O principal objetivo é vocês entenderem que cada pessoa da equipe de vocês, não só da equipe, mas das nossas diversas relações, elas têm maneiras diferentes de funcionar no que se refere à comunicação. E para que você consiga fazer uma boa comunicação com as suas equipes, vocês precisam entender esse funcionamento também, né? Tanto a importância da comunicação, os princípios básicos da comunicação, como a maneira como as equipes de vocês funcionam. No módulo 3, nós vamos falar sobre os desafios da motivação e o engajamento para uma delegação eficaz. Nós estamos falando sobre o desafio tanto de motivar as nossas equipes, quanto de delegar tarefas e responsabilidades para elas. E nesse módulo nós vamos falar sobre motivação e o engajamento, e qual é o papel da liderança dentro dessa temática. Nós vamos falar sobre a definição de estratégias de motivação e engajamento de maneira individualizada. Nós vamos falar sobre delegação de tarefas e responsabilidades, como desenvolver a equipe para a autonomia. Nós vamos falar sobre estilo de aprendizagem, como isso impacta na delegação. No módulo 4, nós vamos falar sobre melhorando o desempenho da equipe, e aí vamos falar sobre feedback e desempenho. Conteúdos que serão abordados neste módulo. Entendendo o que é feedback, seus tipos, suas aplicações e os seus desafios, conhecendo o nosso perfil de feeder ou taker e como desenvolvê-los, aplicando o Feed Forward, feedback e seu impacto na avaliação de desempenho, e vamos falar sobre planejamento de um bom feedback. No módulo 5, nós vamos falar sobre a importância de líderes emocionalmente inteligentes, e aí vamos falar sobre o papel da inteligência emocional e as suas dimensões, vamos falar sobre a importância de desenvolver a inteligência emocional para o exercício da liderança, vamos falar sobre competências emocionais como a base para uma liderança eficaz, e vamos falar sobre autoconsciência e autogerenciamento. No módulo 6, nós vamos falar sobre cooperação e trabalho em equipe. E aí vamos abordar os seguintes conteúdos. Transformando um grupo de pessoas em uma equipe, qual é o papel da liderança, o papel da cooperação e da colaboração no trabalho em equipe. Vamos falar sobre o modelo da escada de Tuthman e quais são os estágios de desenvolvimento das equipes, e vamos falar sobre os desafios das equipes para a cooperação. No módulo 7, vamos falar sobre gestão do tempo, desenvolvendo para a produtividade, e aqui vamos falar sobre quais são os desafios da autogestão, tempo versus produtividade, vamos falar sobre a identificação aí dos nossos ladrões de tempo e aprendendo a se livrar deles, vamos falar sobre metodologias e ferramentas para uma boa gestão do tempo. E no módulo 8, vamos falar sobre o desafio da diversidade, inclusão e os seus impactos na atuação ética e no comprometimento. Aqui nós vamos trabalhar sobre valores pessoais, crenças e seus impactos nos nossos comportamentos, nos relacionamentos corporativos, para que vocês possam ter uma atuação mais ética. Vamos falar sobre vieses inconscientes e a construção de preconceitos e preconceitos. Vamos falar sobre diversidade, para que e para quem, construindo um novo olhar e uma nova cultura. E vamos falar sobre diversidade e inclusão nos desafios que são os desafios da liderança. Então, o nosso conteúdo aí, a nossa jornada vai estar dividida em 8 módulos. Dentro desses 8 módulos, nós vamos abordar essas temáticas. Como eu disse para vocês, são muitos temas, nós selecionamos alguns para vocês, não esgotamos aqui todas as discussões e as temáticas hoje necessárias para a liderança, nós trazemos bons temas aí que vão ajudar certamente vocês nesse desafio, que é esse desafio da liderança. Então, dito isto,
convido vocês aí para irmos, então, aos estudos, reforçando a importância de que vocês acessem o conteúdo que está disponível no ambiente virtual, assistam às videoaulas, realizem aí as atividades eventualmente propostas em cada um desses módulos, para que vocês possam vir preparados para os nossos encontros ao vivo e para que eles possam, assim também, contribuir muito mais na construção aí do conhecimento de vocês, para que vocês possam sair mais preparados desse nosso programa aí de trilhos. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, estarei à disposição de vocês ao longo dessa jornada, e que seja aí uma jornada de muito conhecimento, de muito aprendizado, e até o nosso módulo 1 sobre o desafio de gerir pessoas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos.